Olá, queridos amigos, estamos novamente com vocês para trazer uma palavra especial do Evangelho de João, no capítulo 10, onde Jesus diz que ele é o bom pastor. Agradecemos a todos vocês que estão conosco na Rota 90 Graus. Veja agora comigo o capítulo 10 de João. Vamos ler inicialmente dois versículos, o versículo 11 e o versículo 14. Veja comigo o que diz o verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Que texto maravilhoso! Quando eu lia recentemente sobre ovelhas, sobre o pastor e as suas ovelhas, uma informação me chamou a atenção, porque dizia que uma ovelha tem uma visão muito curta, talvez 10 metros, 20 metros ou no máximo 30 metros. E esta talvez é a razão porque ela se conduz pela audição e não pela visão. Por isso, o Senhor Jesus aqui ele vai dizer também nesse capítulo 10, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem, e ele também as conhece, a cada um individualmente. Quando nós olhamos esse texto do capítulo 10, devemos ter em mente que está relacionado ao que aconteceu no capítulo 9. No capítulo 9 aconteceu a cura daquele cego de nascença, e que o Senhor Jesus mais tarde o encontrou quando ele já havia sido expulso da sinagoga por ter testemunhado que foi curado por Jesus. Esta ovelha, este judeu cego, que é expulso da sinagoga, tendo consequências drásticas por causa disso, não poderia mais ter acesso àquele lugar do ensino, do conhecimento, aquele espaço da família. Ele estava realmente agora lançado para fora e o Senhor Jesus o acolhe em seus braços, como ovelha amada. Encontra-o, fala com ele e pergunta se ele crê. E este homem, quando reconhece a voz de Jesus, se prostra de joelhos e diz, Senhor, eu creio, e o adorou. Neste momento, Jesus recebe esta ovelha que foi lançada para fora pelos falsos pastores. E no capítulo 10 ele passa a descrever esse ministério glorioso de tirar aqueles que estão longe e trazer para perto, de ir buscar aqueles que estão perdidos e encontrá-los e trazê-los para o aprisco de Deus, para o lugar onde podem estar abrigados, seguros. E seguros para sempre, como ele vai falar no final do capítulo. Mas a primeira questão que eu creio que é fundamental entender aqui é, além de ver que há uma grande diferença entre o verdadeiro pastor, o bom pastor e os falsos, os mercenários, aqueles que fazem uso desse espaço onde estão as ovelhas e das próprias ovelhas em benefício próprio. E ele mostra a grande diferença de um mercenário que abandona suas ovelhas e foge quando o lobo vem, quando o leão aparece. Mas Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. E quando nós olhamos aqui esta afirmação é de grande importância, porque ele diz dele próprio, eu sou o bom pastor. E esta expressão, bom pastor, tem um significado muito amplo na Escritura, e uma direção única. Quando você pega o Salmo 23, aquele homem, agora um rei, e como fora pastor anteriormente de ovelhas, ele olha para o Senhor e ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, esse tema, o bom pastor, aparece no Salmo apontando para cima e dizendo, Deus é o meu pastor. Nesse momento, neste Salmo 23, nós podemos ver uma declaração de dependência. Nós costumamos falar sobre as declarações de independência, mas aqui está uma declaração de dependência. Considerar-se ovelha de Deus, do aprisco divino, é considerar que somos dependentes de Deus, é admitir a nossa fraca visão e a nossa incapacidade de nos conduzir sozinhos e dizer,
quero que o Senhor seja o meu pastor. Quero ouvir sua voz, quero seguir a sua direção, quero amar ao Senhor e quero reconhecer que cada dia dependo mais e mais de ti, para ser conduzido às fontes de água, para ser conduzido aos pastos verdejantes, para ser levado pelo Senhor, pelos teus caminhos, ó bom pastor. Porém, quando nós olhamos tanto nos profetas, esta afirmação sempre está colocando Deus como o bom pastor. E agora no capítulo 10 de João, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ora, ele estava tomando para si esse título divino. E isso trouxe revolta para aqueles líderes religiosos. Toda vez que ele abordou esse tema e ele se colocou nesta posição, eles entenderam que Jesus estava falando que ele era Deus. E, portanto, aquele homem do Velho Testamento olhava para cima e dizia, o Senhor é o meu pastor. E agora as pessoas que estavam em volta podiam olhar para este homem, Jesus de Nazaré, e ele estar dizendo, eu sou o bom pastor. Atrás desta figura humana estava ali Deus, que estava agora neste mundo, veio em carne, habitou entre nós, como diz a Escritura, tornou-se um de nós, mas não deixou de expressar a verdade de quem ele era. Ele disse, eu sou o bom pastor. E esse eu sou é uma palavra também muito profunda e que somente pode ser dirigida ao próprio Deus. Em Êxodo capítulo 3, no verso 14, quando Deus fala com Moisés, Deus diz a ele, eu sou. Quando Moisés pergunta, o que direi a Faraó? Quem é o Senhor? Como eu vou dizer que o Senhor me mandou? E Deus apenas usou esta frase, eu sou o que sou. Diga a Faraó, eu sou, me enviou a vós. E esta colocação é tão profunda que esta frase já não poderia ser usada por qualquer pessoa, jamais. Portanto, quando Jesus faz uso desta expressão, ele está realmente identificando-se com o Pai. E este é o primeiro momento, quando nós pensamos em Jesus como bom pastor, é saber se nós o reconhecemos como Deus. No versículo 30 desse mesmo capítulo, já em uma outra ocasião, nós logo veremos isso, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. E esses homens religiosos, zelosos da religião judaica, de tradições que eles mesmos criaram e que os afastou do conhecimento real de Deus, esses homens pegaram em pedras para jogar em Jesus, exatamente porque não o reconheciam como Deus e Senhor. Negar que Jesus está fazendo uma afirmação objetiva da sua pessoa como divina é negar um fundamento da fé, é perder o próprio privilégio da vida com ele, porque esta confissão de fé é fundamental para a vida, pois só Deus pode dar a vida, só Ele que é a fonte de vida. O grande eu sou estava ali. E ele faz essa declaração para dizer também que há uma ligação entre ele e o Pai. Quando olhamos o versículo 15, ele vai dizer, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É mais uma afirmação de divindade, porque ele diz, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ele se coloca na posição de igualdade no conhecimento. Nós não podemos fazer esta afirmação. Deus nos conhece, assim como Ele nos conhece, nós não o conhecemos. Porque a sua glória, a sua grandeza, nós não temos essa capacidade de penetrar na glória e na grandeza de Deus. Mas Jesus Cristo tinha. Ele diz, assim como ele me conhece, eu o conheço. E, portanto, ele está falando aqui deste elo de ligação, que era o conhecimento. Conhecer Jesus também como Salvador nos leva a dar passos de conhecimento do Pai, naturalmente. Mas ele está falando uma outra verdade, logo na sequência, que também é de natureza divina. Ele diz no versículo... agora voltando para o capítulo 6 de João, e quando nós pegamos o versículo 26, é uma afirmação desta natureza também, de quem ele realmente é. Ele não era apenas o homem de Nazaré, não era apenas um profeta, como muitos o veem como profeta,
não é apenas alguém que está ali representando a religião judaica ou representando um propósito divino, mas o próprio Deus em forma humana. E o capítulo 5, ele faz esta afirmação no versículo 26, ele diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então havia uma ligação de conhecimento, mas também uma ligação de vida, porque ele é a origem da vida também, como o Pai o é. E desta forma, Jesus Cristo está dizendo que quando nós o encontramos e nós o seguimos, nós temos a qualidade de vida plena. E ele chama isso, mesmo no Evangelho de João, vida abundante, que ele trouxe esta vida para que esta vida se desenvolva em nós de tal maneira que possa jorrar como fonte, e ele diz como fonte para a vida eterna. Então Jesus Cristo, nesta ligação com o Pai e nesta afirmação que ele faz, realmente ele está dizendo que ele é um com Deus, como o capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. O que faz de diferença em nossas vidas? Saber que Jesus também é Deus e, portanto, nas qualidades ou atributos divinos, ele pode penetrar profundamente o nosso estado, a nossa condição, aquilo que se passa em nossas mentes, aquilo que vivemos no dilema do nosso dia a dia. E ele pode conhecer profundamente a nossa necessidade, e como um pastor que conhece cada uma das suas ovelhas, ele, como Deus soberano, pode olhar para nossa vida presente, pode olhar para a nossa vida, para o nosso futuro, e pode direcionar para essas fontes de vida que nos dão a alegria e que nos dão a paz, que nos dão a verdadeira satisfação e essa expectativa, esperança segura da eternidade. Nós encontramos uma segunda grande afirmação aqui, que o capítulo 10 passa a desenvolver no sentido de mostrar as características do bom pastor. Ele faz uma confrontação aqui entre aqueles mercenários, aqueles que comercializavam a religião judaica, como tantos hoje o fazem também, fazem da religião um comércio, da Bíblia um comércio. Mas ele faz uma afirmação também de um bom pastor e de um mau pastor. E ele diz: eu sou o bom, não um dos bons. Ele diz: eu sou o bom pastor. E, portanto, ele se coloca como a pessoa única, tal como o apóstolo escreve em Atos, que ele é o único que faz esta ligação, não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. O apóstolo escreve a Timóteo também, falando desta mesma ideia de que Jesus Cristo é aquele que está aí na mediação entre Deus e o homem como único. Aqui, na condição de bom pastor, nós vamos entender que ele é o verdadeiro pastor em 3 áreas que a própria Bíblia apresenta. Aqui no capítulo 10, no versículo 1, ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando ele fala de entrar pela porta, nós ficamos imaginando que porta seria esta que Jesus se refere, que o bom pastor precisaria passar por ela como prova de que era o bom pastor. E o comentário, as opiniões da maioria dos comentaristas é que esta porta são as profecias do Velho Testamento, as informações que a Escritura traz sobre como este chegaria aqui para ser o Salvador, para poder ser o bom pastor, e tal como ele diz, dar a vida pelas ovelhas. Então, ele, em primeiro lugar, ele é o bom pastor porque ele foi profetizado e que essas profecias se cumpriram integralmente na sua vida. Desta forma, ele entrou pela porta que Deus tinha aberto das profecias, dizendo: ele será desta e desta forma, ele virá, como diz diversos textos, informando, centenas de textos, direcionando-nos a visão para como seria aquele Messias prometido e quem, na verdade, ele seria. Jesus entrou pela porta, ele não entrou de outra maneira. Ele não chegou ao povo de Israel fazendo afirmações sem ter fundamentado esta afirmação com a Escritura no Antigo Testamento.
e desta forma dando garantias de que ele era mesmo aquele prometido. Quando chegamos ao versículo 3, ele vai falar que houve um reconhecimento por testemunhas. Então, não somente as profecias direcionavam para ele, mas também testemunhas, como diz: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A primeira parte do versículo diz: a este o porteiro abre. Os comentaristas não sabem muito bem dizer quem seria esse porteiro aqui, mas nós temos alguns exemplos que podemos citar, especialmente de João Batista. João Batista foi aquele que indicou, abriu o caminho, que preparou o caminho, era esse o principal ministério dele. Mas houve outros que testemunharam que este era o Cristo, que este era o Messias. Mesmo aquele senhor já de idade, o Simeão, quando ele tomou o menino nos seus braços, Jesus ainda muito pequeno, sendo levado ao templo, com 8 dias de idade apenas, e Simeão tomou sobre os seus braços e ele disse: agora minha alma pode descansar em paz, porque eu encontrei o Salvador, a salvação. E ele tinha encontrado Jesus, o Salvador. Ele tinha convicção disso. Então, nós temos outros testemunhos também. Então, Jesus Cristo, há muitas testemunhas que indicam que ele era a pessoa a qual ele próprio se refere aqui. O bom pastor, aquele capaz de conduzir a vida na direção da eternidade. Para você, quem é Jesus? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes, porque quem é Jesus para você? Se você o tem como profeta, como bom homem, como homem que marcou toda a história da humanidade, sem dúvida, há muitas formas de dizermos quem ele é, e você pode dizer muitas coisas boas sobre ele, mas ele é o teu Salvador também. Você pode dizer dele: Jesus Cristo é o meu bom pastor, e você teria orgulho de falar isso, no bom sentido. Você teria a honra de dizer: Jesus Cristo é o meu bom pastor, confio nele, ouço a sua voz, sigo a sua orientação sem reservas. Que realmente seja essa a nossa experiência, que nós possamos ter Jesus Cristo como o nosso bom pastor. Uma terceira afirmação desses versículos sobre Jesus, sobre que realmente ele é o bom pastor, o versículo 3 mesmo já traz esta informação. Nós vamos ver também o versículo 27. No verso 3 ele diz: as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem a Jesus. E o seguem. Então aqui está bem claro que há um testemunho pessoal de milhões de pessoas, milhões de pessoas em toda a história, que afirmam que estão sendo conduzidos ou que foram conduzidos pelo Senhor Jesus. E, portanto, são 3 grandes testemunhos aqui. Primeiro, da profecia bíblica, que mostra que ele, dessa forma, entrou pela porta dessas profecias. O reconhecimento por testemunhas fiéis e também o reconhecimento da sua voz, quando podemos ouvir sua voz. No verso 27 desse mesmo capítulo, ele diz assim, aqui escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Há um entendimento, uma comunicação amorosa, uma direção maravilhosa, algo precioso, indescritível. Acontece quando a nossa alma se liga com esta mensagem e quando nós permitimos que Jesus Cristo fale conosco nesta palavra, e quando nós permitimos que ele mude o nosso caminho, que as nossas decisões sejam refeitas, reformuladas, nossos passos conduzidos de acordo com o que a Escritura diz. Então, quando nós passamos a viver esta realidade, a vivenciar este ensino, a aplicar profundamente em nós, então podemos dizer: tu és o meu bom pastor. Não mais como Davi olhava para cima simplesmente e dizia: o Senhor é o meu pastor. Podemos fazer isso, mas já estamos pensando que o Senhor aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor. Deus,
Deus o Pai, Deus o Filho, aqui na posição de pastor, de bom pastor. Naturalmente que o Salmo já estava apontando para esse que viria aqui para nos conduzir nos caminhos desta vida. O texto também fala da sua dádiva. O verdadeiro pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. É aquele que se coloca em perigo para defender o seu rebanho. É aquele que dormia junto à porta. Haviam 2 tipos de currais, de abrigo para as ovelhas. Um abrigo para o inverno, para os tempos frios, segundo os relatos históricos, que ficava próximo à cidade, onde todos os rebanhos eram reunidos durante a noite, nas noites frias, e lá ficavam abrigados para no dia seguinte cada pastor chamar as suas ovelhas e conduzi-las novamente aos campos e às fontes de água. Mas haviam pequenos abrigos lá no campo, para o tempo do verão, onde o bom pastor cuidava delas. E naqueles abrigos ele deitava-se à porta de entrada para impedir a entrada de um lobo, a entrada de uma outra fera que quisesse destruir o seu rebanho. Então Jesus também usa essa figura aqui, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A ovelha que entrasse através dele estaria seguro lá dentro, salvo das garras do leão, dos dentes do lobo, né? E assim Jesus está descrevendo esse quadro todo maravilhoso daquele rebanho conduzido por um bom pastor e que no sentido espiritual ele é o bom pastor. A sua dádiva no verso 17, 18 e também o versículo 29 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele tem o poder de entregar e o poder de reaver. A ressurreição, a vitória sobre a morte, já estava sendo profetizada aqui. E no versículo 29, ele diz também: meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ele está falando desta segurança, em princípio uma dádiva, a dádiva da vida, mas também a segurança que ele dá. Primeiro, ao dar a própria vida pelas suas ovelhas. E também ele diz como um ato voluntário. Isso é muito significativo, pensar que Jesus Cristo não foi impulsionado por uma questão religiosa, talvez, por um fanatismo, talvez, ou que caiu numa cilada e foi martirizado. Não, ele diz que ele dá a vida. Ele tinha poder para entregar e para reavê-la. E dessa maneira mostra a voluntariedade dele. Ele foi até a cruz pensando em você, pensando em mim. Quando ele caminhava para aquele lugar do sacrifício, onde ele seria entregue para pagar o preço dos nossos pecados, quando ele caminhava para lá, ele tinha, sem dúvida alguma, ele tinha a visão do seu rebanho. E aqui nesse texto ele também diz que ainda haviam outras ovelhas. Ele se referia a nós. Ele não só se referia àqueles judeus que estavam lá, não só naquele tempo, mas até a consumação dos séculos, porque ele disse algumas vezes sobre isso, que estaria cuidando dos seus até a consumação dos séculos. Até o dia em que Deus fosse pôr, ainda vai fazer isso, pôr o ponto final na história da humanidade. Até aquele dia. Até o dia em que você tiver que sair deste mundo, em que você perceber que as tuas forças acabaram e que teu tempo acabou e que você está subindo ou descendo para alguns que não são ovelhas dele. A Bíblia diz que só há salvação nele. Aquele que não quiser crer, não quiser confiar a sua vida sob a direção dele, estará perdido para sempre. Então a sua dádiva é dar a própria vida, um ato voluntário, uma escolha própria. Ele tomou a sua própria decisão. E dessa maneira, nós devemos algo diante dele. Nós precisamos tomar a nossa decisão de receber a sua palavra,
ouvir a sua voz, reconhecer o seu sacrifício, segui-lo passo a passo. Depois dele ter apresentado quem ele é e o que ele faz, ele mostra a segurança. Todos nós queremos segurança, nós queremos estar seguros. E ele vem mostrar a segurança. Na reportagem de alguns meses atrás, apareceu uma ovelha perdida. Nós até temos aqui na Rota 90 Graus um pequeno vídeo falando sobre esta ovelha Baaraque, que ficou perdida por algum tempo, talvez 2 anos, 3 anos, e que depois, quando foi encontrada, estava em estado precário, sobrevivendo apenas, não estava realmente bem, porque faltava-lhe a direção de um pastor. E esta ideia aparece aqui no sentido da segurança que o Senhor dá. A voz do bom pastor traz segurança. Quando a ovelha pode ouvir e pode se dirigir para perto do bom pastor. Há ovelhas que sentem medo até do seu reflexo na água, dizem os criadores de ovelha. E é preciso, em certos casos, que o bom pastor possa pegar água com as suas mãos e dar a esta ovelha que tem medo de se aproximar da fonte. Você tem medo, eu tenho medo. Há situações que nos trazem medo. Há situações que nos fazem ficarmos apavorados diante dos problemas. Nós não sabemos mais como resolver. Mas será que sabemos ir para perto do bom pastor e ouvir mansamente a sua voz? Será que sabemos deixar que o Senhor fale conosco através da sua palavra? É de vital importância ouvir e obedecer à voz do bom pastor. A segurança também vem pelo conhecimento do próprio bom pastor. No verso 15, ele diz aqui: assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Conhecer Jesus, conhecer quem ele é e o que ele fez e o que ele faz, nos dá essa segurança. É indispensável que cada ovelha conheça o seu bom pastor. Ouça a sua voz e saiba discernir entre as vozes neste mundo. Para que tenha segurança, precisa seguir a voz do bom pastor. A segurança também nos traz paz eterna. Isso está no capítulo 10, ainda no verso 27. Aqui, nesse momento, quando Jesus está falando desde o verso 22 em diante, isso está, segundo os historiadores, cerca de 2 meses depois, até porque está se referindo aqui à festa da dedicação, e no começo do capítulo está a referir-se a uma outra festa. E, portanto, 2 meses depois, alguns desses mestres da lei e pessoas que estavam próximos dele, quando ouviram essa declaração de que ele é o bom pastor, voltaram a levantar o assunto outra vez. E Jesus, então, no versículo 27, ele está falando da eternidade. E ele está mostrando que ele é o bom pastor para a eternidade. Quem quiser chegar depois desta vida seguro do outro lado, precisa ter Jesus. E ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. São 3 ações interessantes aqui, 2 da parte das ovelhas e 1 da parte do Senhor. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz: eu as conheço, e as ovelhas o seguem. Então nós precisamos tomar essa atitude, ouvir a voz do Senhor, e precisamos decidir seguir a Jesus Cristo. E para isso teremos que renunciar muitos dos nossos próprios caminhos, renunciar à nossa própria vida. Versículo 28, ele diz desta dádiva eterna, ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Há uma segurança eterna aqui. Há uma segurança eterna. Poucas pessoas param diante desse texto para entender esse significado. Ele não está falando de vida temporária, de vida condicional. Ele está falando de vida eterna. Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna. Ele não está falando que em algum tempo poderá acontecer algum transtorno, alguma decisão diferente na sua vida. Ele está dizendo: nunca hão de perecer. E ele está dizendo que nenhuma situação do mundo, ou mesmo do inimigo das nossas almas, poderia nos arrancar das suas mãos. A segurança eterna. E quando nós ainda ficarmos olhando para Jesus e pensando nele, algumas pessoas poderiam achar que
a segurança em Jesus? Será que estou mesmo seguro nele? E Jesus lança a mão de um outro argumento muito forte. E ele olhando o versículo 29, ele olha para cima, ele diz: o Pai. O Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqui está a ação do próprio Deus, o Pai, Deus, o Filho, e em conjunto a mão de Cristo, o bom pastor, a mão de Deus, o Pai, segurando essas ovelhas, seguros nas suas mãos. A segurança eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo recebe pela fé esta segurança. Se tiver fé nestas palavras, se quiser crer nesta realidade que ele nos dá a conhecer. Ele diz: aquele que crê em mim, aquele que ouve, que segue, recebe a vida eterna. E esse receber a vida eterna aqui aparece como um ato que garante a eternidade. Não é um processo, um receber condicional dependendo do meu trajeto de seguir ou não seguir. Mas ele está dizendo de um ato de ser transformado em ovelha dele. E em outros textos aparece a ideia do Filho de Deus. Ser transformado, ser trazido para a família. E então tem esta segurança eterna. E ele diz: eu e o Pai somos um. Desta forma, nós queremos finalizar o nosso tempo dentro desse tema hoje. Mas quero perguntar a você: você tem ouvido a voz de Jesus? Tem deixado que ele conduza a sua vida? Abandonado tudo aquilo que impede seguir este caminho na sua direção e estar perto dele? Não há qualquer dúvida aqui que o lugar mais seguro é estar perto, é estar junto dele, sempre ao lado dele. E nesse sentido, é a maior necessidade que você tem. Aquele homem cego do capítulo 9 foi encontrado, primeiro para ser restaurado na sua visão física, mas Jesus o encontrou novamente para que fosse restaurado na sua visão espiritual, para que fosse nascido de novo. Naquele momento em que o cego se prostra diante de Jesus e o adora, há ali o momento daquela afirmação de fé salvadora, fé para a segurança eterna. Você crê e adora a Jesus Cristo, você o reconhece como Salvador que deu a sua vida e como Deus que venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Você crê que ele morreu por teus pecados. Assim é que começamos a nossa trajetória como ovelhas de Jesus. Não ande perdido, não ande em qualquer caminho. Ande na direção do que Deus espera de você. Descubra o que Deus quer que você faça. Siga o seu ensino, a sua palavra. Siga os seus passos. Esteja perto de Jesus. Que você possa dizer no teu coração agora: tu és o meu bom pastor. Declaro a minha dependência de ti e quero te seguir com fidelidade. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Amém.